Democracia sob cerco. Como a extrema-direita se reorganiza no Brasil. Série especial do Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo. Sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Essa mudança do norte, desenvolvido para o sul emergente, e do Atlântico para o Ásia-Pacífico, está mudando de maneira geral o sistema mundial contemporâneo. Ataques contra o poder judiciário brasileiro. Pressão crescente sobre Cuba e Colômbia. Interferência nas eleições argentinas. A única região do mundo que se desintegrou, e de uma maneira tão veloz, de 2015 para cá, é a América Latina. O avanço da extrema-direita nos Estados Unidos tem a ver com a sua perda de hegemonia? Está acontecendo no sistema mundial é uma resposta em termos militares que, em grande medida, são um resultado da perda do poder econômico, quer dizer, um declínio econômico que precisa da força bruta. Essas ações são uma demonstração de força ou de fraqueza? Os países e os governos se aliam com uma visão extremamente conservadora, como é a de Trump, ideológica e politicamente, mas, no fundo, estão cada vez mais próximos e dependentes da relação com a China. O que a reorganização do capitalismo mundial significa para o Brasil e para a América Latina? Nesse momento, a principal pedra de sapato que tem Estados Unidos para suas pretensões de dominação neocolonial na região é o Brasil. Portanto, as eleições brasileiras são talvez as mais importantes dos últimos tempos. Começa agora o segundo episódio do especial Democracia sob cerco. Eu sou Luiz Brasilino e nesta série a gente vai falar sobre a história do fascismo no Brasil, neocolonialismo, normalização da ultradireita e genocídio da população negra, além do papel da religião, a conjuntura da América Latina, o cenário internacional e as eleições deste ano. Vão ser 8 episódios publicados às quintas-feiras. A ideia é contribuir para a compreensão do avanço da extrema-direita e construir ferramentas para combater esse fenômeno. E eu converso hoje sobre extrema-direita e neocolonialismo com a professora Mônica Bruckmann. Olá, Mônica, tudo bem? Vamos lá, um prazer estar com vocês. A Mônica é doutora em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense e professora do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação de História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista em Geopolítica, Integração Regional e Pensamento Latino-Americano, ela é autora, entre outros livros, de Dialética e Imprensa Revolucionária em José Carlos Mariátegui e Recursos Naturais e a Geopolítica da Integração Sul-Americana. Eu queria começar situando a nossa conversa num contexto um pouco mais amplo. A gente vive hoje um momento de mudanças muito profundas na economia e na política internacional, especialmente por causa do crescimento da China. Eu ouvi outras entrevistas suas e tenho lido um pouco o que você tem escrito. Você tem definido esse movimento como um processo de reorganização do capitalismo mundial. Você podia explicar para a gente quais que são as características dessa reorganização? Bom, realmente as mudanças na economia mundial agora são muito evidentes, mas é um processo que a gente poderia localizar entre final do século XX e começo do século XXI. Um momento em que já o processo da abertura da China, no final dos anos 70, começa a ter um impacto importante na economia mundial. Nos anos 90, a China emerge como um grande demandante de matérias-primas para o processo de industrialização que eles iniciam nas zonas especiais no sul da China continental, e que com isso eles conseguem, a partir de uma mão de obra qualificada, infraestrutura adequada, isenções tributárias, atrair a indústria do mundo inteiro, em praticamente todas as áreas de produção. Com isso, a China inicia um processo de transferência tecnológica como a gente nunca viu no capitalismo, desde o próprio início do capitalismo como modo de produção. E a partir de 2010, a China já não é mais um país que transfere tecnologia a partir da produção dentro do território chinês, mas começa a disputar tecnologia de ponta em setores estratégicos.
Se a gente vê, por exemplo, a produção de patentes a nível mundial, isso tem mudado muito. Hoje em dia, a Ásia produz quase 65% das patentes a nível mundial e grande parte do impacto desse dado é a produção de inovação na China. Então, a gente vê um processo um processo, digamos, muito mais estrutural na reorganização do capitalismo mundial, como a China emergendo como uma grande economia em termos de capacidade industrial. Nesse momento, a China é responsável nesse momento não, com dados do ano passado, a China era responsável de 33% da produção industrial mundial. Botou ênfase no sentido de dizer ano passado, porque o processo chinês está avançando a uma velocidade impressionante. Isso quer dizer que de cada 3 produtos que se consomem no planeta, um deles é produzido na China, né? Entanto, os países no norte desenvolvido, eu poderia começar a chamar aqui o velho norte desenvolvido, porque isso também está mudando muito, caíram de uma participação, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, de 22, 23% da indústria mundial há 10 anos atrás para 18% hoje em dia, né? Ou com dados do ano passado. A Europa também, de modo geral, os países do norte global têm diminuído a sua participação na produção industrial e a China tem aumentado de uma maneira muito impressionante. Agora, isso não é apenas uma questão de capacidades industriais, tem a ver também com as capacidades de produção de inovação, ciência e tecnologia, porque hoje em dia o paradigma tecnológico está muito marcado pelas chamadas tecnociências, quer dizer, a ciência que tem uma dimensão prática nas engenharias, se falamos de ciências exatas, e as engenharias que têm uma dimensão científica mais abstrata, quer dizer, o engenheiro tem um conhecimento do processo produtivo no seu conjunto, né? Quando a gente vê uma linha de produção, como são hoje em dia, totalmente robotizadas, o que você tem um engenheiro que dá conta de todo o processo produtivo a partir de um gerenciamento da produção robotizada, automatizada, e quando essa produção tem pane, o engenheiro intervém porque tem esse conhecimento do processo no seu conjunto. Então, os tecnocientistas e a inovação que se produz dentro desse paradigma precisa da produção propriamente dita, porque a partir do processo produtivo que vão surgir uma série de condições reais para a produção de inovação e desenvolvimento. Quando o Trump disse a gente cometeu a bobagem de entregar a indústria para a China, ele se referia, claro, ao processo industrial, porque uma das bandeiras da campanha dele foi reindustrializar Estados Unidos. Mas, na verdade, tem a ver também com a perda de capacidade de inovação ao não ter participação na produção concreta, na produção material. E essas são análises que são feitas desde os Estados Unidos, e no Ocidente de modo geral, né, os artigos científicos que analisam essa tendência são importantes. Então, de um lado, você tem a questão econômica, a questão científica tecnológica, a questão comercial. Se o mundo até, digamos, final do século XX, tinha como centro mais importante o Atlântico Norte. Se a gente imagina um mapa mundo, nós vamos ver que as rotas comerciais entre América do Norte, Estados Unidos, Canadá, enfim, e a Europa, quer dizer, pelo Atlântico Norte, a produção centrada na Europa, nos Estados Unidos, muito marginalmente, de modo assim, que impacta a economia mundial nas potências, nos países emergentes, mas principalmente no Oceano Atlântico Norte. Hoje em dia, vemos que toda essa capacidade comercial, as rotas comerciais, a capacidade industrial de produção científica e tecnológica tem se deslocado, novamente voltando para o nosso mapa mundo imaginário, para o Oceano Índico, quer dizer, desde a África, passando pela Índia, até o Pacífico, não? Estados Unidos nomeia essa região como Indo-Pacífico, a China prefere um outro termo, a Ásia-Pacífico, mas o que a gente vê é que esse é o espaço por onde passam as principais rotas comerciais do mundo, os países que têm uma participação muito maior na produção industrial, que são a China, o Sudeste Asiático inteiro, a Índia também numa proporção interessante. A Índia, por exemplo, não sei se todos sabem aqui, mas vale a pena lembrar, a Índia é o principal produtor de medicamentos genéricos do mundo.
Então, essa reorganização, essa mudança do norte desenvolvido para o sul emergente e do Atlântico para o Ásia-Pacífico está mudando de maneira geral o sistema mundial contemporâneo. Tá, Mônica, agora eu vou te perguntar sobre entender qual que se tem uma relação entre essa mudança e a ascensão da extrema-direita, que a gente ouve muitas vezes as pessoas falando na ascensão da extrema-direita sem nenhuma conexão com fenômenos estruturais, né? Como isso aí que você acabou de falar. É possível fazer essa relação aí entre a ascensão da extrema-direita, particularmente nos Estados Unidos, mas na Europa também, né? Mas nos Estados Unidos, eles vivem um momento muito mais dramático agora, né? Se isso pode ser lido como parte dessa crise de hegemonia, e do avanço da China, desse deslocamento em direção ao Ásia-Pacífico? Sim, veja, qualquer momento de avanço e de transformações digamos, vamos pensar isso desde o século XV, da era cristã, desde as origens, das bases, digamos, do capitalismo, qualquer avanço gera uma resposta contrária, né? Aquelas forças que querem manter o status quo, o sistema como está. Então, ao longo da história, a gente vê esses avanços na humanidade, em termos de sistema político, em termos de forma em que a produção e a sociedade se organiza, e as forças que vivem graças aos sistemas anteriores, que relutam e que se organizam para manter a situação como está frente aos avanços transformadores. Isso, a própria origem do capitalismo tem esse sentido histórico, né? O mundo feudal, que primava antes das condições políticas, institucionais e, sobretudo, materiais para a origem do capitalismo, relutaram muito frente a uma burguesia que emergia como uma classe profundamente transformadora naquele momento. Estamos falando do século XVII, XVIII, da forma de produzir, da forma de consumir, de uma visão do mundo. Então, as forças conservadoras sempre reagem frente a qualquer mudança, né? E a gente tem visto o século XX talvez seja uma mostra muito interessante desse processo, né? No início do século XX, a gente viu o avanço da social-democracia na Europa, que deu origem aos movimentos socialistas na Europa, inclusive no resto do mundo, América Latina, logo o comunismo. Esse avanço dos anos 10, 20 do século passado produziu um contramovimento, né? Digamos, um status quo que primava por se manter frente à ameaça da social-democracia e o movimento socialista, é o momento em que o fascismo emerge como uma resposta às forças progressistas, às forças socialistas, que foi o movimento que decorreu do avanço da social-democracia na Europa. E a gente teve, inclusive, todas essas tensões e essa disputa política, econômica de duas visões de mundo, o socialismo e o fascismo. Né? Isso marcou os primeiros 30, 40 anos, isso deu origem a todo um processo em que a gente viu as tensões entre essas forças. Logo, nos anos 60, 70, o avanço das forças democráticas populares teve como uma resposta as ditaduras militares, pelo menos na nossa região, desde os anos 60, o golpe militar no Brasil, posteriormente na Argentina, no Chile, em 73, Uruguai, foi uma resposta ao avanço das forças progressistas. Então, se a gente vê desde a perspectiva da longa duração, a gente entende perfeitamente como essas transformações, não só da economia mundial, mas também o avanço das forças progressistas que a gente teve, por exemplo, na nossa região e no mundo inteiro, mas principalmente na nossa região, no início do século XXI, teve uma resposta de um movimento neoconservador, restaurador, digamos, da ordem, principalmente neoliberal, que primou nos anos 80 e 90. Então, não nos deve surpreender essa reorganização das forças conservadoras e que surgem com essa radicalidade, como a gente tem visto na América Latina, em figuras e projetos políticos como os de Bolsonaro, os de Milei, hoje em dia os de Noboa, enfim, a gente tem, digamos, uma ultradireita que se reorganiza a nível mundial muito rapidamente, porque vamos concordar que isso tem relação, por exemplo, com o que acontece na ultradireita na Europa, os movimentos de ultradireita e os movimentos que paqueram com os valores de regimes totalitários, eles se organizam em nível mundial. Nós, há
digamos, 15 anos atrás, tínhamos um centro ideológico desse processo de reorganização ideológica também da ultradireita em Lima. O Grupo de Lima era um espaço de articulação política e ideológica dessas forças, né? E eu acho que a chegada ao governo de Trump em 2017 e nessa segunda gestão ajudou a empoderar essas forças, que são as forças do que já está, de alguma maneira, caduco em termos de valores, inclusive em termos econômicos, né? A gente vê hoje em dia que Estados Unidos abre uma guerra muito ampla, né? Agora no Meio Oriente, já desde a massacre em Gaza e tudo mais, o genocídio em Gaza, a gente vê que o que está acontecendo no sistema mundial é uma resposta em termos militares que, em grande medida, são resultado da perda do poder econômico, quer dizer, um declínio econômico que precisa da força bruta. Quer dizer, o exercício da dominação não está mais nos instrumentos democráticos, econômicos, mas na medida em que essas economias entram em crise, e estão em grave crise desde 2008, aprofundado pela crise da Covid 2019, então o instrumento militar se apresenta como aquele que realmente tem alguma condição de colocar ao adversário ou ao inimigo em uma situação complicada, né? Porque na visão de Trump o mundo se divide entre os amigos e aliados e os inimigos. Não existe um ponto intermediário. Uhum. Curioso que esse recurso à força bruta, em geral, é uma demonstração de fraqueza, né? Exatamente. E eu queria te perguntar agora, voltando ao tema do nosso episódio, que é o neocolonialismo, né? Eu queria te perguntar como é que essa extrema-direita se expressa aqui na América Latina, e quais os recursos que estão em disputa por aqui, né? Quais os interesses aí neocoloniais na nossa região? Isso é muito interessante, né? Porque, veja, a nossa região que, digamos, se inserta no sistema mundial e, digamos, capitalista, né? Como exportadora de matérias-primas através da dominação colonial, os nossos países, né? A colônia portuguesa, a colônia espanhola, as colônias inglesas no nosso continente, elas, não vamos dizer exportavam, mas elas ofereceram à Europa o ouro, a prata, os minerais estratégicos, o açúcar, o algodão, enfim, elementos fundamentais para o próprio desenvolvimento do processo industrial e do capitalismo no centro da economia mundial, né, que inicialmente foi Europa, logo Estados Unidos, inclusive elementos tão chaves quanto alguns alimentos como a batata, por exemplo. A batata, fonte de carboidratos tão rica, né, permitiu, nem mais nem menos, que manter uma mão de obra operária na Europa, trabalhando inclusive no inverno, né? Quer dizer, a Europa tinha um grande problema de uma descontinuidade de produção durante o inverno, digamos, você não tinha uma mão de obra com energia, com capacidade para trabalhar durante o inverno, graças à cana-de-açúcar, que produz muito mais, digamos, energia que o açúcar produzido a partir da beterraba, que era o que a Europa tinha, a partir da batata, quer dizer, você deu condições desse processo de acumulação a partir da alimentação da população operária. Então, a nossa região, historicamente, se inserta dessa forma num sistema de dominação colonial. E o que a gente vê é que, inclusive hoje em dia, na relação com a China, por exemplo, o nosso continente continua sendo um exportador de matérias-primas sem nenhum valor agregado, inclusive com o processo de reprimarização da nossa pauta exportadora, no século XXI. Isso, quando a gente vê a relação que tem os governos, de quais a gente estava falando, de ultradireita, conservadores, etc., da aliança com os Estados Unidos, e vou dizer, hoje em dia, principalmente com o trumpismo, a gente vê que o que se produz, na verdade, é uma reedição de uma relação colonial. Em que sentido? Presidentes como Milei ou como Noboa, hoje em dia, né, tem um alinhamento ideológico muito forte com a visão do Trump e com o próprio Trump, e isso leva a uma, digamos, entrega territorial. O
E que eu me refiro com entrega territorial? A abertura dos territórios para a reorganização militar dos Estados Unidos, que é o principal instrumento nesse momento desse país a nível mundial. Então, por exemplo, no caso do Equador, a gente tem já há 2 anos, quando o Noboa ainda estava no governo, digamos, de transição, um governo depois que logo se ratifica como eleição, mas já há 2 anos o Equador negocia a abertura de uma base militar numa região profundamente estratégica para os Estados Unidos, que é o arquipélago de Galápagos. Galápagos, que é, digamos, um laboratório genético do planeta. Em Galápagos nós temos espécies de pássaros, de tartarugas, que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Portanto, é uma região de grande concentração de biodiversidade extremamente vulnerável. Nessa região, então, se aprova a abertura de uma base militar dos Estados Unidos, que o povo equatoriano nega a partir de um plebiscito nacional, e mesmo assim, então, porque o povo equatoriano votou ano passado contra a abertura de bases militares estrangeiras nesse território, mas mesmo assim, o que a gente tem é uma presença militar em Galápagos importante. O que a gente tem no Peru, por exemplo, nesse momento, há um mês e pouco, talvez um pouquinho menos, se aprovou a abertura de uma base militar, na base militar peruana dentro do Porto do Callao. Então, se entregou, digamos, de alguma maneira, a soberania territorial peruana a partir da autorização de uma base militar com um orçamento bastante grande por parte dos Estados Unidos. E a mesma coisa a gente vê no caso de Milei, né? Inclusive as bases militares na área da Tríplice Fronteira, com grandes reservas de recursos de água doce, a partir de governos de direita como o de Paraguai e Milei. Então, o que a gente vê, em primeiro lugar, nesse processo, é um processo de, digamos, entrega territorial para os interesses militares de um país estrangeiro, nesse caso, Estados Unidos. E, de outro lado, digamos, uma aliança política e ideológica em relação à qual não existe uma contrapartida. Não existe uma contrapartida econômica. Os Estados Unidos não têm condições de dar uma contrapartida econômica, fundos para o desenvolvimento, fundos para a industrialização, não. Quem está dando isso é a China. Então, aqui acontece uma coisa curiosa. Olha, os países com governos de direita, ultradireita, profundamente alinhados aos interesses hegemônicos dos Estados Unidos, hemisféricos e a nível global. Olha, Milei ofereceu mandar forças militares argentinas nos conflitos do Oriente Médio, defendendo os interesses de Israel e Estados Unidos. Quer dizer, inclusive dispostos a participar militarmente das guerras que não são dos respectivos países, não tem condições de se afastar economicamente da China. Milei iniciou o governo dizendo: não queremos nada a ver com a China, a gente vai romper relações diplomáticas com a China. Simplesmente impossível, porque grande parte, digamos, o principal destino das exportações da Argentina são a China. A soja, enfim, a proteína bovina. Então, não pode deixar de depender economicamente da China. A mesma coisa no caso do Chile, em governos de direita, de ultradireita, como o caso agora do Cast, vai ser muito difícil que o Chile decida deixar de exportar o cobre, que é o principal mineral estratégico. O Chile é o principal produtor de cobre a nível mundial, para a China. Então, temos um momento de reorganização do sistema mundial, onde os países e os governos se aliam com uma visão extremamente conservadora, como é a de Trump, ideológica e politicamente, mas, no fundo, estão cada vez mais próximos e dependentes da relação com a China. Então, essa relação, digamos, esses acordos políticos e ideológicos não têm uma materialidade na economia real. E essa brecha é cada vez maior. Uhum. Mônica, e como que você tem visto as iniciativas de integração aqui da América Latina? Que elas tiveram aí um florescer, né, com a onda rosa, né, a onda progressista do início do século XXI. Será que você podia falar um pouco sobre como é que você analisa o estágio atual aí da construção desses mecanismos, aí como a Comunidade dos Estados Latino-Americanos, o CELAC, e a Unasul, né, a União de Nações Sul-Americanas, e que papel que esses instrumentos ainda podem cumprir, né, nessa dinâmica que você relatou aí na resposta anterior, né? Veja, é interessante porque a única região do mundo que se desintegrou e de uma maneira tão veloz, de 2015 para cá, é a América Latina.
nós vivemos no mundo um processo de regionalização muito importante. No caso da Ásia, para além da ASEAN e outros espaços de integração, como, por exemplo, desde a perspectiva russa, a União Euroasiática, enfim, nós temos um processo profundo de integração regional, com antigas espaços de integração que se fortalecem com novos espaços, como o RCEP, por exemplo, que é um espaço que surge em 2013, se não estou errada, promovido pela China, com todos os pequenos países do Sudeste Asiático, inclusive a Austrália, um sócio comercial e político importante dos Estados Unidos. O caso mais surpreendente é o caso da África. A África retoma sua visão pan-africana, eu diria assim, um ponto de inflexão em 2017, quando a África tem que sentar na mesa de negociações com a China para discutir em que termos a África participava na nova Rota da Seda. Com poucas exceções, praticamente todos os países africanos participam dessa reunião e se conseguem coisas fantásticas. 60 mil milhões de dólares de investimento chinês na África para infraestrutura. Era um tipo de investimento ou um tipo de, digamos, de empréstimos muito interessante. Um terço desses 60 mil milhões de dólares eram a fundo perdido. Outro terço era 20 milhões, era para infraestrutura, com zero taxa de juros, pagadeiros em 20, 40 anos, e outro terço seriam pagos para a China com recursos naturais, que era o que a China interessava naquele momento, né? Mas, além disso, a China tem avançado muitíssimo graças à recuperação da União Africana, a uma nova dinâmica da União Africana, está não só avançando na construção de infraestrutura estratégica, mas também de projetos de industrialização e de agregação de valor local, né? Isso que se consegue a partir da integração regional, a partir do fortalecimento das capacidades de negociação de um país quando ele faz parte de um bloco de países, né? E na América Latina a gente avançou muitíssimo nos primeiros 15 anos do século XXI, não só profundizando e densificando aqueles processos de integração anteriores. Nós vamos falar, por exemplo, no caso da América do Sul e aqui do Brasil, o Mercosul. O Mercosul deixou de ser apenas um acordo arancelário, comercial, para ser um acordo muito mais profundo que tinha a ver com cooperação em educação, em ciência, em tecnologia, em políticas sociais, etc. Se cria a União de Nações Sul-Americanas, que foi um feitio histórico, em 2007, ratificado em 2008, porque a União das Nações Sul-Americanas se propunha a elaboração de uma estratégia regional para o aproveitamento dos recursos naturais para o desenvolvimento integral dos povos e países da Unasul. Por isso, foi uma coisa absolutamente sem precedentes na dimensão que esse bloco foi adquirindo, né? Passou de 4 a 6 a 12 conselhos ministeriais, que mais ou menos acompanhava os ministérios de cada um dos países, economia, finanças, defesa, infraestrutura, etc., e eram esses conselhos ministeriais, quer dizer, formados pelos ministros de cada área, dos 12 países da América do Sul, que elaboravam as políticas regionais. Uma coisa fantástica foi o avanço do Conselho de Defesa sul-americano, por exemplo. Isso quebrou um paradigma muito importante historicamente na nossa região, que, digamos, desde a colônia, era uma região que estava proibida de comerciar entre os países. Não sei se vocês lembram, mas durante a colônia, nenhum país, por exemplo, hispano, da colônia espanhola, poderia comerciar com outro país. Quer dizer, os países enviavam seus recursos naturais para a Espanha, e a Espanha vendia, quer dizer, o Peru enviava cana-de-açúcar e a Espanha enviava de volta o açúcar refinado, né? Então, nós não podemos ter nem sequer imprensa, nem publicar livros no Brasil, na América Hispana, né? Então, estávamos marcados por uma política de relação direta com a metrópole e não entre os países. Então, isso se reproduziu ao longo do mundo pós-colonial, mas o mais interessante é que, em termos de defesa, o que primava era uma visão de ver no vizinho um potencial adversário ou um inimigo, eventualmente. Eu me lembro que eu assisti a uma reunião do Conselho de Planificação, o COSIPLAN, de planificação da Unasul, e o projeto era um
projeto de integração ferroviária entre Chile e Argentina. A conclusão era que era caríssimo fazer uma integração porque no Chile tinha se construído uma rede ferroviária com uma tecnologia de propósito diferente à Argentina, para que os trens não pudessem circular entre Chile e Argentina por uma questão de segurança. Então, essa era exatamente a expressão do paradigma do vizinho como um potencial inimigo, né? E quando avança o Unasul e seu Conselho de Defesa, esse paradigma é quebrado, porque começa a se ver o vizinho como um colaborador e um potencial sócio estratégico. Tanto que o Conselho de Defesa sul-americano chega a aprovar alguns dispositivos que permitiam o intercâmbio de informação militar extremamente sensível entre os países da Unasul. Isso foi uma coisa que não foi pouco, viu? É um avanço muito grande em termos de entender a defesa e a segurança como uma questão de segurança regional. E não só em termos militares, mas em termos de defesa dos recursos naturais estratégicos, os recursos hídricos, de defesa dos biomas, da Amazônia como um ecossistema complexo e continental, etc. Então, a Unasul teve avanços fantásticos, se colocou, evidentemente, como o bloco mais importante, o mais importante adversário dos Estados Unidos, né? Porque, claro, como se construir a partir de uma perspectiva de soberania, de gestão soberana dos recursos naturais estratégicos, e aqui imediatamente se colocou como um bloco que colocava em risco os interesses dos Estados Unidos em relação a recursos naturais estratégicos, petróleo, terras raras, minerais estratégicos, etc., se colocou numa situação de o principal inimigo regional dos Estados Unidos. E assim que foi combatido, em 2015, a gente lamentavelmente viu uma desestruturação da Unasul, justamente a partir da importância estratégica que esse bloco teve em termos da possibilidade de um avanço, desenvolvimento soberano. Então, a CELAC se cria em 2012, foi a primeira vez desde na história, digamos, que os países da América Latina se sentam juntos sem a participação dos Estados Unidos e Canadá. Quer dizer, era uma OEA sem Estados Unidos e Canadá, e primava uma visão soberana de não intervenção, de cooperação, de colaboração. Hoje em dia, a CELAC tem gravíssimos problemas, digamos, internos, a própria política latino-americana e essa onda neoconservadora tem impactado, mas ainda está ali, e eu acho que é um espaço que está preservado em termos institucionais e que na medida em que as forças políticas da região mudem, eu acho que esse bloco começará a ter um papel muito importante para o desenvolvimento, para a industrialização regional, para os projetos de agregação de valor a nível dos países latino-americanos, tão importante nesse mundo onde a economia está se transformando rapidamente. E aí o grande dilema, Luiz, a nossa região, como é que ela vai continuar participando nesse mundo que se está transformando? Nesse mundo onde a gente vê que a China e os BRICS estão tomando uma dimensão tão importante do ponto de vista econômico, financeiro, etc. Vamos continuar sendo exportadores de matéria-prima? Gente, 85% das nossas exportações para a China, e China é o principal sócio comercial de praticamente todos os países da região, não de agora, já há mais de 12 anos, 13 anos. Vamos continuar sendo exportadores de matéria-prima sem valor agregado? Vamos seguir entregando nossos recursos naturais a preço de banana? Ou vamos começar a pensar em deixar a riqueza desses recursos naturais também na nossa região a partir de agregação de valor, a partir de cadeias de valor intra-regionais, a partir de um fortalecimento do comércio intra-regional, etc. E colocar isso como uma moeda de troca para qualquer país que queira negociar com a América Latina, né? Então, imaginemos uma possibilidade de negociarmos entre uma associação de países produtores de lítio. Nós temos o triângulo do lítio, né? Quer dizer, o lítio que tem principais reservas na Bolívia, no Chile e na Argentina, conhecido como triângulo do lítio. Nós temos praticamente 75% das reservas mundiais de lítio. Esses não são dados do Serviço Geológico dos Estados Unidos, esses são dados que a gente trabalha considerando as reservas da Bolívia. Estados Unidos considera que a Bolívia não tem reservas comprovadas de lítio, portanto, não aparece nas suas estatísticas. Então, imaginemos que esses
três países negociem em conjunto a exportação de lítio para a China, para a Europa, e negociem condicionando a possibilidade de produzir, não só exportar carbonato de lítio, mas produzir baterias de lítio, produzir produtos intermediários aqui na América Latina, gerando emprego, criando capacidades de produção industrial, capacidades de produção científica e tecnológica. Quer dizer, isso tudo poderia ser feito a partir de uma visão regional e a partir da recuperação dos espaços de integração regional. Então, eu não vejo outra saída para a região a não ser recuperar sua visão de integração regional. Primeiro, a sua visão integracionista, que foi destruída, digamos, no seu sentido mais profundo, como projeto histórico pelas forças conservadoras. Inclusive, entender que isso é um benefício também para as burguesias locais, para as burguesias regionais, enfim, com um papel mais importante nos processos de industrialização, mas, sobretudo, beneficiar ao bem-estar dos nossos povos, né? Criar emprego, evidentemente, agora o paradigma ambiental é uma questão absolutamente, não só importante, mas central, né? Qualquer projeto tem que passar por digamos, uma consulta e uma análise em relação ao impacto ambiental que ele tem. Mas eu acho que é impossível pensar isso se não se pensa desde uma lógica regional. E isso se coloca agora como principal desafio da nossa região. E uma lógica, inclusive, que tem a ver com a preservação das nossas condições naturais, das bases naturais nas quais as nossas sociedades vivem, se transformam, sobrevivem, se reproduzem, etc., né? Então, só para botar um exemplo para aqui, para o público que nos acompanha. Imaginemos que a gente quer preservar os recursos hídricos da América do Sul ou da América Latina. A América Latina tem a maior reserva de água doce do planeta. Nós temos 33% mais ou menos reservas de água doce do planeta. Nós temos uma capacidade de recarga muito grande, quer dizer, a gente poderia globalmente gastar até 8 vezes mais água do que a gente gasta, e ainda assim nós teríamos os nossos aquíferos preservados, porque eles têm uma grande capacidade de recarga a partir das chuvas, que recargam as águas subterrâneas. Se a gente tiver América do Sul, entre 50% e 70% da água doce de cada país é gerado fora desse país. Então, por exemplo, no caso do Brasil, que temos reservas de água doce gigantescas, pois a gente saiba que mais de 50% dos recursos hídricos do Brasil se geram fora do Brasil. Vem da região andina, né? Estamos falando de Equador, Peru, Bolívia, que os aquíferos nascem, grande parte dos aquíferos, o aquífero Amazonas, por exemplo, que é um dos maiores aquíferos do mundo e o maior da América do Sul, esse aquífero nasce no desgelo dos Andes. Então, se a gente tem uma mineração profundamente poluente no Peru, como de fato tem, no norte do Peru a gente tem produção de ouro com tecnologia que já não se usa mais no planeta, de mineração a céu aberto, que usa cianuro, usa um coquetel de ácidos, e esses projetos não só têm acabado com reserva de água doce no Peru, mas têm poluído os afluentes do rio Amazonas. Então, imaginem vocês a poluição que vem desde o Peru pelo rio Amazonas, pelo lado brasileiro, não só é poluente do rio Amazonas no lado peruano, é poluente do rio inteiro e do ecossistema que depende do rio Amazonas e do aquífero do Amazonas. Então, eu acho que isso é muito importante a gente pensar que uma política séria de preservação dos recursos hídricos na América do Sul passa por uma visão regional e por acordos regionais que permitam preservar esses recursos, cuja maior parte se geram fora dos países, de cada um dos países. Então, a gente tem uma interdependência de recursos hídricos que que coloca limites profundamente importantes a uma visão de preservação desde uma política nacional. As políticas nacionais são importantes, mas são absolutamente insuficientes para uma preservação dos aquíferos, tanto subterrâneos quanto os rios superficiais do nosso continente. Isso é um exemplo assim, muito concreto que nos indica, na verdade, que a coordenação e a integração regional não é apenas uma questão ideológica, porque se acusa muito a questão a Unasul de ter sido um projeto ideológico. Não é, não. É uma visão que nos ajuda a pensarmos como região e fortalecer a nossa participação
nessa economia mundial e nesse sistema mundial cada vez mais complexo. É a única via, e não é de esquerda ou de direita, é uma questão, digamos, fundamental de preservação da base material, preservação da natureza da qual somos parte. E a questão da crise climática, da urgência da emergência climática, não é mais uma questão abstrata de cientistas, de especialistas. A gente sofre todo dia os impactos do aquecimento global no Brasil, nos outros países da região, qualquer país do mundo. As inundações, as secas, enfim, o fogo que toma conta dos bosques e das florestas, isso é uma coisa que é uma consequência direta do aquecimento global. Está impactando a cada um de nós em qualquer país da nossa região. Então, acho que são temas bastante sérios e que têm que ser assumidos com a seriedade, com o compromisso de uma política pública capaz de transformar e de reconduzir o derroteiro ao qual está nos levando visões, digamos, do atraso, visões que negam a ciência, que negam a crise climática, que negam, digamos, os avanços aos quais a humanidade tem chegado hoje em dia, que não são avanços apenas científicos, tecnológicos, mas também avanços no sentido de uma visão de mundo muito mais holística, que lamentavelmente não está necessariamente na visão ocidental, mas está nas visões de outras civilizações do mundo que fazem parte de um legado histórico da humanidade. Uhum. Mônica, eu queria te perguntar sobre o peso, o papel da China nesse cenário do desenvolvimento aqui da América Latina. Eu queria te perguntar se essa reorganização do capitalismo mundial que você falou lá na primeira pergunta, se isso é uma oportunidade para esse desenvolvimento autônomo, se a China ela pode ser lida como um aliado desses modelos de desenvolvimento ou seria um adversário, como foram as antigas potências, né, nos últimos séculos, que sempre atrapalharam, né, tiveram uma atuação ativa, né, contra esse tipo de desenvolvimento. E como é que você enxerga a China? Se isso abre uma perspectiva que aí, nesse caso, coloca talvez mais uma responsabilidade sobre os países aqui da América do Sul ou da América Latina, como aproveitar talvez uma janela de oportunidade? Olha, a China, ela vem agindo a nível mundial, no sistema mundial, e vem propondo acordos e uma visão totalmente diferente da visão ocidental. Em que sentido? Digamos, do ponto de vista filosófico, em relação, por exemplo, a uma coisa que nos marca muito nesses últimos tempos, que é a guerra. A China não propõe responder à guerra com guerra, quer dizer, a China é herdeiro de um pensamento filosófico, onde a guerra realmente exitosa é a guerra que não acontece em termos convencionais, de enfrentamento de exércitos. A guerra realmente exitosa é aquela que é capaz de vencer o inimigo na sua estratégia e na sua tática. Portanto, a visão que tem a China sobre a guerra é a dissuasão da guerra, né? A gente vê isso nas suas bases filosóficas, como o pensamento de Sun Tzu, etc. Totalmente diferente ao pensamento ocidental, que está muito marcado, por exemplo, num autor como Clausewitz. Clausewitz dizia, a guerra tem como clássica frase dele, né, a continuação da política por outros meios, mas a guerra tem como objetivo destruir totalmente o inimigo com todas as armas disponíveis, desde a ciência, a tecnologia, até a economia, a diplomacia, etc. Então, o objetivo da guerra é destruir o inimigo. Para a China, o objetivo da guerra é dissuadir a guerra e vencer ao adversário inimigo na sua estratégia, na sua política. Então, são visões distintas. Portanto, o que a China está, digamos, colocando em nível global é uma perspectiva multilateral. A China vem colocando como país e através dos BRICS, os países dos BRICS, a defesa do sistema internacional. Curiosamente, um sistema internacional que não foi criado pela China, nem pelos países do Oriente, foi criada por Ocidente na pós-Segunda Guerra Mundial, né? Então, a China vem defendendo as diferentes instâncias, desde Nações Unidas até instâncias correlatas em todos os âmbitos da coordenação internacional. Então, em primeiro lugar, vemos uma visão diferente da visão ocidental, né? A China fala de uma hegemonia compartilhada.
Bom, a gente pode dizer isso é um discurso, mas na prática o que a gente vê é que a nova Rota da Seda, que é o grande projeto chinês lançado em 2013, que em 2014 já tinha 20 países membros e fundos de desenvolvimento importantes, e hoje em dia tem mais de 148 países membros. Imaginem vocês, grande parte de Ásia, praticamente toda a África, Europa Oriental, e olha, França é o primeiro país da Europa Ocidental que já pediu a sua inclusão na nova Rota da Seda, né? E seguramente com França, outros países da Europa Ocidental vão manifestar seu desejo de fazer parte da nova Rota da Seda. Mais de 20 países da América Latina formam parte da Rota da Seda. Então, essa Rota da Seda é um espaço, não só um espaço comercial ou de infraestrutura que tem redefinido a Euroásia, quer dizer, essa divisão relativamente moderna, de há uns 3 séculos em diante, né? Desde o final do século XVII até hoje em dia, essa divisão entre Oriente e Ocidente, ela não existiu nos tempos, desde o século II antes de Cristo até o final do século XVII, era a grande Euroásia, né? O comércio entre a China e a Europa era profundamente intenso. A Europa era uma Europa feudal, e a Europa consumia, o seu consumo mais suntuoso vinha da Ásia, da China, né, as porcelanas, a seda, as especiarias, da Índia também, o algodão, as especiarias, que a Europa, que nem sequer tinha Estado, consumia. A China já era um império mundo, um Estado-mundo, principalmente um condutor da economia mundial desde o século X até o final do século XVII, né? Era a China onde ia andar o ouro e a prata do sistema mundial, a partir de um superávit comercial com o resto do mundo, principalmente com a Europa. Então, essa divisão entre Ocidente e Oriente é uma divisão que vem do século XVII em diante. E hoje em dia, com essa nova Rota da Seda, novamente reemerge essa Euroásia, essa Ásia e Europa unidas por uma infraestrutura bastante importante, né? Imaginem trens de alta velocidade que iniciam o percurso em Beijing, vão dar como destino final Espanha, os oleodutos, gasodutos, estradas, vias que unem a Ásia e a Europa. E hoje em dia a África também. Então, se você vê aí se a gente vê aí nesse processo tão interessante, você tem países com regimes políticos totalmente diferentes, com línguas diferentes, com vocações religiosas totalmente diferentes. Você tem democracias, teocracias, enfim. Então, não existe um espaço fora das Nações Unidas tão complexo como a nova Rota da Seda em termos de diferenças de todo tipo, e mesmo assim se conseguem acordos de cooperação, colaboração entre os países e a China e entre os próprios países. E dentro disso, os BRICS se apresentam como um espaço, e sobretudo a ampliação permanente dos BRICS, como um espaço extremamente importante para a reorganização desse processo todo. Então, a China aparece aí como um grande articulador desse processo multidimensional de espaços de coordenação, de acordos comerciais em diferentes níveis. Então, aí a gente vê um processo qualitativamente distinto ao que propunha Estados Unidos como, digamos, forma de dominação hegemônica. Em relação à América Latina, uma coisa interessante, os primeiros livros brancos que a China teve com a América Latina, o primeiro em 2008, o segundo foi reformulado aí pelo 2014, a China diz que tem interesse de se aproximar à América Latina com projetos de colaboração econômica, científica, tecnológica, fala daquela máxima que os chineses sempre falam, e vem falando ultimamente cada vez mais, de uma relação de benefício recíproco, e que a China está disposta a estabelecer relações comerciais e de cooperação com os países da América Latina, com bloco de países ou com a região no seu conjunto. Quer dizer, o que significa isso? Isso significa que a China quer ver a relação com a América Latina desde uma perspectiva de longo prazo. E uma negociação regional, que é o que está fazendo com a África, permite diluir as mudanças de governo, as conjunturas políticas de cada país num espaço regional. Isso também é outro elemento qualitativamente diferente ao proposto por outros processos hegemônicos em relação à América Latina. O inglês, o estadunidense, etc. Então, de um lado é isso. De outro lado, quais são os investimentos da China na nossa região?
Hoje em dia é um dos principais investimentos estrangeiros diretos na nossa região. Energia, infraestrutura, e recursos naturais estratégicos. Agora, o grande problema não é a China, o grande problema é a região, porque nós continuamos estabelecendo uma relação comercial e econômica com a China, como a que a gente já desenvolveu com a Europa, com os Estados Unidos, quer dizer, de entrega dos nossos recursos naturais, a troca de nada ou muito pouco. E não é isso necessariamente o que a China quer ou convém à China. Veja, a China está fazendo acordos no Sudeste Asiático de importação com valor agregado. Vejam vocês, vamos ver qual é o acordo agora com a Indonésia. A Indonésia é o principal exportador de níquel, e o níquel é um dos minérios estratégicos mais importantes para a produção de veículos elétricos, para a transição energética de modo geral. O que hoje em dia se fala muito dos famosos minerais críticos, né, entre aspas. Digo entre aspas porque para quem não tem esses minérios, são críticos, mas para quem tem esses minérios, são estratégicos, né, é uma outra visão. Mas a Indonésia, então, produz 50% do níquel a nível mundial e praticamente todo o níquel da Indonésia vai para Estados Unidos. A Indonésia decidiu que não quer mais exportar níquel e que vai exportar produtos feitos a partir de níquel, uma imposição normativa nacional. O que fez a China? A China fez joint venture, transferência tecnológica para começar a produzir produtos intermediários de níquel para serem exportados para a China. Isso é importante para a Indonésia, obviamente, porque vai gerando capacidades de inovação e industriais em relação ao níquel, mas é importante para a China também, porque China, desde 2010, antes, mas digamos em 2010, a situação era extremamente crítica de poluição. Na China, em 2010, morria quase 1 milhão de pessoas por doenças respiratórias decorrentes da poluição ambiental, da presença de micropartículas na atmosfera, né? Então, a China, muito antes que a pandemia, era já praxe ver as pessoas nas grandes cidades usarem máscaras, sobretudo nos dias em que a poluição ambiental, a presença de micropartículas era maior, e isso, assim como a previsão do tempo, tem uma previsão diária de como que vai estar a poluição do ar, para que as pessoas ou fiquem em casa, ou saiam com máscaras, etc. Talvez por isso foi também que a China pode enfrentar essa pandemia com outras condições que o resto do mundo. Mas, enfim, então para a China é importante também que a agregação de valor aconteça fora do seu território continental de ultramar, até por uma questão de saúde pública. Existem, evidentemente, outros fatores, mas até por isso. Então, para a China seria importantíssimo que a nossa região comece a agregar valor às exportações de recursos naturais. Mas quem tem que reivindicar isso é a América Latina, é a América do Sul. Acho que aí temos um déficit gigantesco de um modo, e esse sim é o modo colonial, de pensar a economia, por falar das dimensões dessa estrutura colonial, em que a gente se coloca como a gente, dentro do papel que a gente teve historicamente, como colônias, como exportadores de matérias-primas sem valor agregado. A gente tem que romper essa estrutura mental colonial, começamos a colocar como um país que tem uma importância fundamental no sistema mundial. Nós temos os recursos naturais mais importantes para o resto do mundo, para a transição energética, para as indústrias de baixo carbono, para as indústrias, inclusive dentro de uma visão de uma economia ainda dependente da energia fóssil, dos armamentos. Não é por acaso que os Estados Unidos esteja tão interessado em terras raras. As terras raras são fundamentais para a produção, para a indústria bélica. A América Latina tem isso tudo. Se a América Latina recuperasse sua visão regional e desenvolvesse aquilo que a Unasul propunha em 2012, uma estratégia de aproveitamento dos recursos naturais para o desenvolvimento regional, eu acho que, nesse momento, a gente começaria a estruturar estratégias e políticas de industrialização, de agregação de valor, de cuidado ambiental, etc., com o resto do mundo e com a China também. Então, a possibilidade histórica que apresentam essas mudanças do sistema mundial e que a China reafirma a partir das suas políticas e seus discursos, mas também a partir das aberturas econômicas que é capaz de oferecer com o resto do mundo, a América Latina tem uma oportunidade histórica.
nós estamos perdendo essa oportunidade histórica ao reproduzir padrões coloniais em relação à China, quando poderíamos estar fazendo exatamente o oposto, quer dizer, estabelecer uma relação estratégica de mútuo benefício, ganhar-ganhar, significa estabelecer uma relação na qual a América Latina quebre esse papel primário exportador e comece a pensar num desenvolvimento regional, nacional, de outras características. E aí, o próprio termo desenvolvimento merece uma rediscussão e um debate para ver o que é realmente desenvolvimento. Aumentar o PIB através da exportação de minerais, de minérios, reproduzindo a nossa condição primária exportadora, um país como o Peru, por exemplo, onde temos uma enorme desigualdade social, uma instabilidade política, etc. Nós temos um país que exporta minérios para a China, mas praticamente abdicando das suas regalias, ou royalties, como a gente chama no Brasil, né, que são a capacidade do Estado, que é proprietário a nação que é proprietária dos recursos naturais, se beneficiar da extração e exportação de recursos naturais não renováveis, que têm um tempo de vida, que são propriedade da nação, não são propriedade do Estado e do governo de tudo. Um país como o Peru, por exemplo, praticamente abriu mão das regalias. Então, está entregando os recursos naturais por quase nada. Então, o projeto de desenvolvimento aí é de quem? Das grandes transnacionais que operam no Peru, que operam em outros países. Mas se a gente fala de desenvolvimento nacional, nós temos que rediscutir o termo desenvolvimento, o desenvolvimento que tem um impacto na melhoria da qualidade de vida das pessoas, da saúde, educação, etc, etc. Então, o próprio termo de desenvolvimento é um termo em disputa e que precisa ser repensado e reavaliado política, geopolítica e economicamente. Cultural e ambientalmente também. Perfeito, Mônica. Eu queria te perguntar assim, eu acho que, pelo tudo que a gente conversou aqui, é uma pergunta que acho que a resposta está um pouco óbvia para o ouvinte, mas eu queria que você colocasse alguns elementos a mais sobre o que está em jogo com as eleições aqui no Brasil em outubro, dentro desse cenário, né? Você falou em oportunidade histórica, né? Agora que o Brasil vive, dependendo do resultado, o Brasil pode pegar essa oportunidade histórica e jogar na lata do lixo e mandar para o espaço, né? Tipo, como é que você enxerga aí o que se decide agora em outubro? Acho que não só, acho que deve se acrescentar um pouco mais sobre o que representaria talvez para os outros países também, né? Aqui da América Latina, da América do Sul, uma vitória da extrema-direita aqui, né? Olha, não é um preciosismo dizer, nem um chauvinismo dizer que o Brasil é um país continental, que o Brasil é um país que tem como vizinhos praticamente todos os países da América do Sul, a principal reserva industrial que nós temos, quer dizer, um país que tem as maiores capacidades industriais da região, comparável com o México, que tem, digamos, tem tido uma política externa importante nesses últimos 15 anos, com alguns erros, evidentemente, como foi o erro do veto à Venezuela para formar parte dos BRICS. É um erro que está custando muito caro, né, porque estabelecimento de uma relação colonial, neocolonial, entre Estados Unidos e a Venezuela, tem fortalecido as capacidades e, na verdade, é um mecanismo de financiamento que usou Trump para as guerras que está abrindo no Oriente Médio, mas, sobretudo, significou uma intervenção militar na nossa região, que historicamente era impensável e que sucedeu, e que essa quebra de um elemento como iniciar uma intervenção militar já é o primeiro passo para outras intervenções militares na nossa região, e isso é uma coisa que preocupa muito. Mas, quer dizer, também era a oportunidade de equilibrar os BRICS, no sentido de fortalecer a participação da América Latina com países que fossem reservas importantes de petróleo, né? A Venezuela é a reserva mais importante de petróleo no mundo. E quando a gente vê o crescimento dos BRICS, a gente vê, por exemplo, que os BRICS+, os novos países que têm sido incluídos nos BRICS, nós temos do lado da África, Etiópia e Egito, do lado da Península Arábica, a Arábia Saudita, e Emirados Árabes, quer dizer, exatamente países que têm grande concentração de petróleo, né, sobretudo no mundo árabe. Então, era importante um equilíbrio regional com a participação de outro país que fosse uma reserva importante de petróleo. Então, bom, tirando isso de lado,
Então, só queria abrir aqui um parênteses, porque tem a ver com uma das perguntas que você me fez anteriormente, né, que significa essa questão da neocolonial na América Latina, e eu acho que a Venezuela é um exemplo de a restauração de uma relação neocolonial. Mas o Brasil é um país continental extremamente importante. Quando os Estados Unidos reorganiza seus interesses na América Latina, encontra no Brasil uma resposta indesejada, no mínimo, né? A gente viu, por exemplo, a capacidade que teve o Brasil de resposta aos Estados Unidos, bem no início da guerra tarifária, né, quando os Estados Unidos intenta interferir no funcionamento soberano da justiça no Brasil, interferir nas decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao caso Bolsonaro. A pressão foi fortíssima. Primeiro foram ameaças, depois foram, inclusive, as taxações de 50% às importações do Brasil. E aí ficou claro que Estados Unidos depende muito das importações de café do Brasil, da proteína animal do Brasil, da proteína bovina principalmente. E foram um pouquinho mais de 60 dias dessa guerra tarifária diretamente contra o Brasil, diretamente condicionada à mudança do sistema da justiça brasileira. Isso não foi implícito, foi explícito. É uma coisa interessante, absolutamente explícita, quer dizer, um intento de intervenção na soberania de um país. O Brasil teve a capacidade de resistir e o tempo acabou, não para o Brasil, acabou para o Trump, porque a gente viu imediatamente que o café ao consumidor final, em Nova York, o café duplicou o preço para o consumidor final, a carne bovina subiu até 20% em alguns estados, quer dizer, o tempo que o Trump teve para quebrar a soberania brasileira, venceu. E então foi Estados Unidos que começou a criar condições de negociar com o Brasil. Não Estados Unidos, Trump, digamos, né? Porque a visão de Trump é absolutamente transacional. Então, aí disse naquela conferência da Assembleia das Nações Unidas, eu gosto de Lula, Lula é um cara muito simpático, a gente vai recuperar. Mas não era uma questão de boa vontade, uma questão de necessidade imperiosa dos Estados Unidos de acabar com essa taxação sem ficar muito mal para o público interno, quer dizer, para os Estados Unidos, a cidadania, porque não tinha mais tempo, o processo inflacionário começou a pegar forte. Então, o Brasil tem essa capacidade, digamos, teve essa atuação que eu acho extremamente importante, extremamente, digamos, acertada do governo brasileiro. Então, o Brasil é um adversário importantíssimo para os Estados Unidos, talvez nesse momento o principal adversário. E para os Estados Unidos, os adversários podem se converter em inimigos em qualquer momento. E eu acho, então, que nesse momento a principal pedra de sapato que tem Estados Unidos para suas pretensões de dominação neocolonial na região é o Brasil. Portanto, as eleições brasileiras são talvez as mais importantes dos últimos tempos, porque você tem um continente pintado de neoconservadorismo, inclusive com governos ultra neoliberais e ultraconservadores. E você tem o Brasil como um espaço de equilíbrio e a possibilidade de poder criar uma mínima governabilidade na América Latina, um Brasil que está se aproximando ao México, um México que está se aproximando ao Brasil, como um eixo de resistência ao projeto neocolonial dos Estados Unidos na região. Então, eu acho que o Brasil, as eleições no Brasil não só são importantes em termos nacionais, mas são fundamentais em termos regionais e em termos globais, porque o Brasil é um dos países fundadores do BRICS, e o BRICS, nesse momento, tem a capacidade de reorganizar a geopolítica e a economia mundial. Então, eu acho que as eleições no Brasil não só são importantes para a região, mas para o mundo inteiro. E assim que serão vistas, e assim que serão, eu acho que as tentativas de perturbar o processo eleitoral pelas forças que vêm no governo do presidente Lula no Brasil, um grande problema, e que gostariam de um aliado incondicional, como já houve anteriormente, vão ser muito grandes. Então, acho que a gente tem que estar muito preparado para defender a democracia no país, para defender a soberania, para defender a possibilidade de que a opinião pública tenha um debate o menos possível impactado por fake news que hoje em dia são absolutamente descaradas, por fatores que são absolutamente preparados, como bombas que explotam por aqui e por lá. Eu acho que uma guerra mediática está
ou mais terrível que a guerra convencional. Então, acho que essas eleições merecem a nossa maior atenção, dos brasileiros, dos latino-americanos, dos países dos BRICS, porque eu acho que as forças de resistência às transformações e ao avanço da sociedade estarão prestes, e estão já prestes, para interferir com a lisura desse processo e tentar impactar, como diz digamos, a doutrina dos países, as velhas hegemonias, uma guerra de espectro total, uma guerra onde se usam todos os instrumentos ao mesmo tempo, ideológicos, diplomáticos, políticos e militares também. Então, é uma questão de grande importância para esse ano, para o mundo inteiro e, obviamente, para nós brasileiros, principalmente. Este foi o segundo episódio da série especial Democracia sob Cerco, como a extrema-direita se reorganiza no Brasil, uma parceria do Guilhotina com a Fundação Rosa Luxemburgo. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Neste episódio eu fiz a produção, roteiro e apresentação. A edição e a sonorização são de Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia. No terceiro episódio, a gente recebe o cientista político Jorge Chaloub para uma conversa sobre o processo de radicalização das direitas no Brasil. Acompanhe na próxima quinta. Até lá!